Estamos no ar. Iniciamos em 2 minutos. Muito bem. Muito bem, senhoras e senhores. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos aqui em mais uma edição do programa Contramola, que, como vocês sabem, é um programa dedicado a debates e polêmicas estratégicas. Dessa vez, nós estamos dedicando esse programa ao seguinte tema, abre aspas, em tempos de guerra cultural, decifrando Olavo de Carvalho, fecha aspas. Nós vamos contar para essa tarefa de decifrar Olavo de Carvalho com a participação da professora Maria Carlotto. Maria Carlotto é professora do bacharelado em Ciências e Humanidades e do bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC.
O nosso programa aqui é bastante simples. Nós passamos a palavra para a professora Maria Carlotto, ela falará, pelo tempo que achar necessário, sobre o tema. E, em seguida, nós que fazemos parte da bancada, Patrick Araújo, Natália Sena e eu, Walter Pomar, faremos uma questão, no máximo 2 questões. Voltará a palavra para a professora Maria Carlotto, ela responderá e encerraremos o programa. É um programa bastante simples, que, como eu disse no início e repito agora, visa debater problemas estratégicos. E nós achamos que o debate ideológico, o debate cultural, a batalha de ideias é um desses temas estratégicos. Então, sem mais, agradeço por ter aceito o nosso convite e passo a palavra para que a professora Maria Carlotto trate do tema. Obrigada, Walter. Obrigada, Patrick, Natália, pelo convite. É muito bom estar aqui dialogando sobre essas questões. Eu vou começar porque não quero falar muito tempo, mas tem bastante coisa para dizer sobre Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho morreu. Para explicar, acho que a importância dele para o bolsonarismo, basta dizer que o monstro que ocupa a cadeira de presidente da República não decretou luto por nenhum dos 646 mil mortos por Covid-19, doença que ele ajudou a intensificar, né, no país, mas decretou luto oficial pela morte do seu principal ideólogo, Olavo de Carvalho. As reações do campo da esquerda nas redes, né, em função da morte do Olavo de Carvalho, foram sobretudo de um misto, né, de festa e deboche. O fato dele ter morrido, provavelmente, de Covid-19, doença que ajudou, né, o governo a minimizar, e sem a vacina, cuja eficácia ele contribuiu para negar, explica, em parte, essa reação, né? E, em alguma medida, confere a ela certa legitimidade, né? A postura de intelectuais como Olavo de Carvalho contribuiu, em alguma medida, para a morte de muita gente, né? Mas, do ponto de vista de quem quer compreender o bolsonarismo para derrotá-lo, essas reações, né, de festa e deboche, elas não ajudam muito, ou não ajudam naquilo que tem, né, naquilo que a gente precisa avançar de mais essencial, que é compreender o fenômeno Olavo de Carvalho, né, destrinchar o seu funcionamento. Partindo desse diagnóstico, eu organizei a minha fala em 3 momentos, né? Um primeiro, mais longo, né? Eu quero sintetizar o que eu considerei as análises mais interessantes, né, até agora, no sentido justamente de compreender o lugar de Olavo de Carvalho na nova e extrema direita brasileira. Num segundo momento, eu quero chamar a atenção para um aspecto essencial que, a meu ver, falta nessas análises, né, que eu vou analisar na primeira parte, e que remete justamente ao processo social mais amplo, né, que possibilitou o surgimento e a força de uma figura como Olavo de Carvalho. E, por fim, muito rapidamente, eu quero provocar o que figuras, né, abjetas, mas nem por isso menos complexas, como essa do Olavo de Carvalho, nos ensinam, né? O que a gente pode aprender, e mais a verdade do que aprender com Olavo de Carvalho, né, o que fenômenos como ele nos ensinam a não fazer, né? Bom, como eu disse, apesar das reações iniciais à morte de Olavo de Carvalho terem sido um misto de comemoração e deboche, sintetizado na frase que circulou a exaustão, né? A doença que não existia matou o filósofo que nunca foi, né? Não obstante, né, essa reação inicial não demorou para surgirem análises mais profundas. Acho que a primeira delas, né, circulou praticamente no dia da morte do Olavo de Carvalho via Twitter, através de uma análise e depoimento de um ex-aluno seu chamado Horácio Neuva. Horácio Neuva destrinchou os métodos de ensino e argumentação de Olavo de Carvalho, né, de uma maneira bem simples, mas nem por isso menos interessante, né? Segundo Neuva, ele chegou ao olavismo por volta de 2007, portanto, durante o segundo mandato Lula.
atraído por um texto que circulou muito na época, intitulado A Tragédia do Estudante Sério no Brasil. Esse texto do Olavo de Carvalho começa assim, eu vou citar. Toda semana recebo dezenas de cartas de estudantes que, em busca de alguma formação cultural, encontraram nas universidades que frequentam apenas propaganda comunista rasteira, porca, subginasiana. Eu encerro aqui a citação. O texto em geral, e essa primeira frase em particular, é uma síntese da grande linha de argumentação de Olavo de Carvalho. Nas universidades, principalmente as universidades públicas, que reúnem, né, o conhecimento estabelecido, a ciência, né, através da certificação, né, que confere a esse conhecimento, né, toda a estrutura científica, só tem propaganda comunista e pior, de má qualidade. E que ele, Olavo de Carvalho, por sua vez, detém a verdade que vai compartilhar com seus estudantes. Horácio Neuva analisa de modo muito interessante, né, como Olavo de Carvalho argumentava para convencer os seus alunos, entre aspas, disso. Né? E eu estou pondo entre aspas porque eu vou mostrar aqui nas análises, era um misto de alunos e seguidores. Né? Acho que usar alunos para caracterizar os seguidores do Olavo de Carvalho não é exatamente correto. Mas, em todo caso, Carvalho vomitava autores que não canalizava de maneira mais profunda. Grande parte desses autores era desconhecido para os alunos que chegavam ali, para os seus seguidores, né? E fazia tudo isso com uma autoconfiança, né, que só fazia aumentar a admiração, né, de jovens que queriam, e aí eu cito Neiva, né, aprender muito rapidamente a como acabar com qualquer professor da USP. Né, foi nesse espírito que, em 2009, né, para atender a esses alunos que, segundo ele, o procuravam com dezenas de cartas semanais, né, que Carvalho lançou o seu curso de filosofia na internet, arregimentando muitos alunos, né, que trocavam em comunidades de Orkut, depois de Facebook, WhatsApp, materiais de aulas, apostilas, áudios, enfim. Né? Parecia que eles estavam realmente num submundo, né, intelectual, na verdade, né, numa espécie de seita, né, que ajudava justamente a alimentar a crença que circulava entre esses jovens de que Olavo de Carvalho era um gigante do pensamento escondido, né? Isso era possível, né, esse mito, essa crença, porque, segundo Horácio Neuva, o seu público era formado majoritariamente por pessoas com baixa formação. Isso significava jovens ou adultos que não tinham formação acadêmica, segundo o Neuva, que, portanto, não teriam condições de avaliar a qualidade e a veracidade do que Olavo de Carvalho dizia. Por isso, e de novo eu cito Neuva, o que fez a fama de Olavo de Carvalho nunca foi o valor das suas ideias, mas antes a combinação de uma barafunda de autores desconhecidos, um sentimento de comunidade, um clima de seita e a ideia de que estávamos resistindo a alguma ameaça, seja ela política, cultural, intelectual. Eles não conseguiam, né, identificar direito, até porque eles não faziam essa distinção. É esse ponto que, né, dessa batalha contra, né, alguma ameaça que estaria entre o político, o cultural e o intelectual, que constrói, né, que configura o fio da segunda análise que eu acho que vale a pena acompanhar aqui, né, que não foi feita no calor da hora da morte do Olavo de Carvalho, mas foi resultado de uma longa pesquisa empírica com intelectuais da nova direita. É o doutorado da Camila Rocha, publicado em português num livro intitulado Menos Marx, Mais Mises, e em inglês, em versão resumida, num livro organizado por ela, em parceria com Jonas Medeiros e a Esther Solano, chamado O Paradoxo Bolsonaro. Camila Rocha reconstrói, através de entrevistas feitas com intelectuais da nova direita, a visão de mundo e o processo de organização política desses liberais radicais, como ela caracteriza. Seguindo, né, na esteira de autores como Mises e Hayek,
esses liberais brasileiros vão denunciar qualquer ação do Estado contra o que eles consideram a natureza. Ou a gente talvez caracterizasse melhor como o estado de natureza. Ou seja, né, a ideia, né, de que, enquanto liberais, né, é preciso preservar o indivíduo no seu estado mais natural. Né? É por isso, né, é essa construção intelectual que permite esses liberais assumirem pautas conservadoras, como a defesa da família, que é a comunidade natural por excelência, o apego à religião contra a ciência, essa última destruidora das verdades reveladas e íntimas, né, do indivíduo, a defesa do direito de ser racista, machista, misógino, nacionalista, xenófobo, homofóbico, afinal, isso constituiria a verdade íntima do indivíduo. Tudo isso, mostra Camila Rocha, colocou a nova direita em rota de colisão com o que ela, nova direita, denomina de hegemonia cultural da esquerda, particularmente nas universidades, mas não só. Né? Para eles, essa hegemonia cultural estaria absolutamente difundida, né? E constituiria o núcleo duro do pacto da Constituição de 88 que eles visam destruir. Isso tudo na visão deles, tá? Não é nem da Camila Rocha, nem eu falando. Ela está reconstruindo a visão de mundo desse grupo. Daí advém, né, todo o seu modo de organização enquanto movimento político-ideológico. Uma ação via think tanks, até porque nas universidades eles não teriam espaço, na visão deles, porque estaria tudo contaminado por um amálgama esquerdista. Né? Então, a atuação via think tanks, interessante notar, né? Think tanks esses patrocinados, como ela mostra, né? Por ela, mas não só ela, né? Desde a análise do Dreyfus sobre o golpe de 64, pelo capital, né? Capital industrial, capital financeiro, capital agrícola brasileiro. Então, né? A ação via think tanks, ou seja, centros privados, né? De produção de conhecimento ou visões de mundo, se a gente quiser, com ênfase na popularização de ideias e valores através de publicações de todo tipo. E esse é um ponto importante. A nova direita é um fenômeno editorial, né? Mas não é só através de publicações, né? Tem programas de rádio, TV, internet, muita internet, né? Como ela mostra. Tudo isso, né? Sempre em torno de uma visão de mundo, né? Ou seja, uma batalha por hegemonia, né? Que eles configuram como uma guerra cultural. É interessante como ela vai mostrar que a nova direita entendeu claramente que a batalha política nunca é só política no sentido estrito, ela é cultural. De tal maneira que eles não se projetam do Estado para a sociedade, mas eles pretendem se projetar da sociedade para o Estado, né? Seja no seu braço executivo, legislativo ou judiciário, aonde eles têm, né, em todos esses âmbitos, crescido, né, de maneira estrondosa e muito rapidamente, né, porque eles foram buscar a sua hegemonia na sociedade, né, e da sociedade se projetar para esses espaços. É a ênfase, né, no papel de Olavo de Carvalho na batalha por hegemonia, nessa batalha por hegemonia que a extrema-direita brasileira, mas não só brasileira, né, mas particularmente brasileira, está travando, né, que constitui o coração da excelente análise do Vitor Marx, num texto intitulado Olavo não tinha razão, mas tinha faro, que ele publicou na Jacobin Brasil praticamente no dia seguinte da morte do Olavo de Carvalho. Né? Nesse texto, a partir de uma análise da trajetória do Olavo de Carvalho, acho que a análise mais completa, publicada em português, da trajetória do Olavo de Carvalho, está nesse texto do Vitor Marx, né? Onde ele mostra de que maneira Olavo de Carvalho aprendeu com a esquerda combater a esquerda. O olavismo cultural, como o Vitor Marx analisa, ou se a gente quiser, né, o sistema de crenças Olavo de Carvalho, para usar uma expressão do João César de Castro Rocha, que acaba de publicar um livro agora, de 2020, chamado Guerra Cultural e Retórica do Ódio, né, é justamente esse sistema de crenças que dava consistência ao que o Vitor Marx caracteriza como um movimento de massas de extrema-direita, militante, com uma visão missionária e o senso de uma tarefa política a ser cumprida, que, segundo ele, teria surgido a partir
da crise de 2016, né? Ou pelo menos teria se manifestado claramente na crise de 2016. Inspirado em Gramsci e numa guerra cultural de longa duração, Olavo de Carvalho, segundo Vítor Marx, projetou uma intervenção política a partir da cultura. Atentou muito cedo para a importância da internet, leu sobre o zapatismo, né, uma guerrilha que ele estudava, né, muito sistematicamente, ou pelo menos estudou, né, de maneira mais intensa, que, segundo ele, né, era militarmente irrisória, porém usava de maneira muito hábil a internet para, nas palavras do próprio Olavo de Carvalho, transformar em vitória política cada nova derrota que sofria em combate. Em suma, Carvalho passou a pensar a cultura na chave da guerra, e não por acaso passou a frequentar, como mostra Vítor Marx, né, o clube militar, sendo paparicado, né, aí estou usando as palavras do Vítor Marx, por generais saudosistas da ditadura, como Hamilton Mourão, Hélio Ipiabina, presidente do clube por 4 mandatos, e Sérgio Coutinho, autor do olavíssimo A Revolução Gramsciana no Ocidente, publicado em 2002 e reeditado pela Biblioteca do Exército em 2016. Que eu encerro a citação do texto do Vítor, né? Seu conservadorismo, né, aliado com uma defesa, né, desse individualismo, o indivíduo do estado de natureza, vou chamar assim, né, levou Olavo de Carvalho a frequentar também, né, como uma estrela, o Fórum da Liberdade, né, um convescote ultraliberal financiado por plutocratas brasileiros, para usar a excelente definição do Vítor Marx do que é o Fórum da Liberdade, né? É importante lembrar, né, como faz o Vítor, que essa influência toda não surgiu do nada, né? Olavo de Carvalho foi articulista de jornais importantes, como o Estado de São Paulo, o Globo, a Folha, né, de revistas como a Época, escreveu no Diário do Comércio e foi entrevistado por figuras importantes da televisão brasileira, como Pedro Bial e Boris Casoy, né, em grandes redes de televisão. Apesar dessa entrada privilegiada nos grandes meios de comunicação, ou nos meios corporativos, né, de comunicação, Olavo de Carvalho gostava de se apresentar como um outsider, né? Como a gente viu, tinha um ganho simbólico, né, de se apresentar dessa maneira, né? Alguém que seria desprezado pela intelectualidade estabelecida e corrompida. É esse o ponto central da última análise que eu quero comentar aqui, né? Escrita por um filósofo chamado Júlio Canhada, publicada na revista Cult, chamada a análise, né, o texto, Onde está Olavo de Carvalho? Em síntese, Júlio mostra o quanto é contraproducente desqualificar Olavo de Carvalho como um falso filósofo, como fazem, né, muitos intelectuais acadêmicos. Mais interessante seria, mostra Júlio, né, desconstruir a sua concepção de filosofia, o que pressupõe analisar a sua concepção de filosofia. É o que ele faz de maneira muito interessante nesse texto, né? E eu, para economizar, vou citar um trecho, né, que me permite aí fechar essa primeira parte da minha intervenção. O que Olavo de Carvalho promete aos seus alunos e leitores é um acesso direto à filosofia, pelo qual seria possível a cada pessoa, em seu íntimo, encontrar a verdade, contra o hermetismo e a empáfia dos acadêmicos, e sem morrer na praia infinita e pedregosa da história da filosofia, estaria o conhecimento autêntico e espiritual, descompromissado de falsos universalismos. Pegando o curso e comprando seus livros, estaria ali a verdadeira filosofia. Mas ali onde? Ocorre que esse acesso direto à filosofia, em ato, coincide exatamente com a pessoa de Olavo de Carvalho. E o Júlio Canhada mostra, né, que, além do autoritarismo já conhecido e comentado do Olavo de Carvalho, né, que até já citei aqui, né, do seu negacionismo, anticientificismo, né, o seu apelo a valores, né, retrógrados, para não falar da defesa da posse de armas, né, do indivíduo no seu estado de natureza e assim por diante, há o que o Júlio chama de um autoritarismo suplementar,
né? A maneira como o Olavo de Carvalho compreende e exerce a filosofia faz depender a própria ideia de verdade dele mesmo, Olavo de Carvalho. E aqui a gente volta ao ponto de onde eu comecei, né? A maneira como o Olavo de Carvalho prometia para os seus alunos acabar, né? Prometia para os seus alunos ensiná-los a acabar com qualquer professor da USP, né? Aqui numa metáfora dos acadêmicos em geral, através de um processo de conhecimento controlado diretamente por ele, né? Inclusive, ele deu até um nome para isso, ele chamava de intuicionismo radical, que, segundo Horácio Neuva, né, era o que permitia introjetar uma enorme autoconfiança em jovens de baixa formação cultural que não precisavam gastar anos e anos e tempos lendo para, afinal de contas, acessar a verdade, né? Não deixa de ser um fast track, né, para o conhecimento científico muito típico dos tempos neoliberais. Mas isso é um outro aspecto. Eu chego aqui no segundo momento da minha análise, né, da minha fala de hoje, porque, na verdade, apesar de todas essas análises, e eu separei aqui as que eu considero melhores, né, a do Júlio Canhada, do Vitor Marques, a da Camila Rocha, né, a do Horácio Neuva, e esse livro que também foi publicado do João César de Castro Rocha. Todas essas análises são muito interessantes, mas eu acho que elas pecam no sentido de que elas explicam Olavo de Carvalho apenas por Olavo de Carvalho, ou a extrema-direita apenas pela própria extrema-direita, desconsiderando completamente o contexto social que permitiu com que figuras como essa, né, surgissem, né, com um fenômeno como esse, né, da extrema-direita surgisse. Né? E aí eu poderia analisar esse contexto, né, de várias maneiras, mas eu quero destacar 2 pontos que eu acho importantes. O primeiro, né, passa, né, no campo estritamente da guerra cultural, portanto, aqui do fenômeno intelectual, né, nenhuma dessas análises, a meu ver, dá a importância que tem um processo social que nós, da esquerda, ajudamos a produzir, que é o fenômeno de escolarização em massa da população brasileira. Se a gente pegar de 1980 para frente, né? E aí eu estou pegando 80, a gente poderia usar 83, que é o primeiro ano de constitucionalização de repasses para a educação. Mas ainda era pouco regulamentado, né? Não foi implementado. Isso vai ser implementado a partir da Constituição de 88, em grande medida pela atuação de parlamentares do campo de esquerda, né? O Florestan Fernandes à frente. Você constitucionaliza o repasse para a educação e isso permitiu consolidar um conjunto de políticas que levou a praticamente erradicar o analfabetismo no país, né? Isso é até interessante notar, né? Está sendo revertido muito rapidamente pelos efeitos da pandemia, mas é um outro debate. Mas o ponto é que você escolarizou a população brasileira e lançou esse público leitor num grande espaço, né? Cultural, vamos chamar assim. Então, acho que esse é um primeiro fenômeno, né, puramente intelectual. Ainda no fenômeno, né, no âmbito puramente intelectual, tem um outro aspecto muito importante, né, que é justamente a democratização do topo do sistema de ensino, que esse sim foi produzido, sobretudo, pelos nossos governos, né, foi a democratização das universidades públicas. Se a gente for contar uma história social do ensino superior brasileiro, a gente pode dizer que ele se democratiza, ou ele se constrói em 3 grandes ondas, né? 3 grandes ondas. A primeira vai do seu surgimento, e aí o seu surgimento, 1827, as primeiras escolas de direito, até 1970, certo? Se a gente for analisar o que era o público, com poucas, né, exceções, né, esse público do ensino superior eram basicamente homens brancos, certo? Esse era o coração de quem fazia ensino superior no Brasil. E não por acaso, as melhores análises sobre ensino superior mostram que o ensino superior brasileiro era, na verdade, a antessala do poder no país, né? Só se a gente for analisar, por exemplo, né, os presidentes da República, a gente vai ver uma concentração em 2 ou 3 escolas durante muitos anos, né? Então, tinha ali um fenômeno de concentração de poder
né, e, portanto, de fala, né, sobre o país, sobre o que era o país, o que ele significava, a sua história, muito concentrado. A partir dos anos 70, a gente vai ter uma segunda onda de expansão, que é a entrada das mulheres. Elas começam a entrar a partir da reforma de 68, né, e vão crescendo sistematicamente seu processo de escolarização, e mais do que de escolarização, de entrada no ensino superior, até que as mulheres vão constituir praticamente metade do público, né, do alunado do ensino superior, já nos anos 90. Né? E a terceira e mais importante onda, né, foi promovida justamente por nós, a partir, né, de 2003, mais especificamente a partir de 2005, que é a entrada, né, da classe trabalhadora, mas mais do que da classe trabalhadora, da população negra no ensino superior brasileiro. Né? As análises de 2 anos atrás mostram que as mulheres negras, né, fruto desse processo de expansão, né, dessas duas ondas, né, as mulheres negras, se a gente fosse dividir o público das universidades públicas federais brasileiras entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, as mulheres negras já eram 27%, ou seja, elas eram o maior público presente dentro das universidades. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não dá para desconsiderar o processo de democratização do ensino superior do movimento das elites brasileiras por desconstruir a validade e a legitimidade desse lugar. E é por isso que o Olavo de Carvalho tem tanta força entre homens brancos que foram justamente desclassificados nesse grande processo de democratização. Então, eu acho que esse aspecto puramente intelectual é fundamental de se levar em conta. Primeiro, existe um público leitor de massa, né, que não dá para desprezar, que está interessado em debater o país, em debater questões culturais, né? Não porque a alfabetização por si só produz isso, mas porque existe um processo de escolarização, de politização, que inclusive é resultado da sua entrada, né, no âmbito da cidadania, que a Constituição de 88, em alguma medida, promoveu. Além disso, existe uma democratização da produção de interpretações sobre o país, né, muito ligada à abertura das universidades. Esses processos, eu insisto, são resultado de políticas públicas que a esquerda promoveu, né, e, a meu ver, não soube tomar partido, lidar com as contradições, né, enfrentar esse processo do ponto de vista político como ele merecia ser enfrentado. Mas, além disso, né, essas análises, a meu ver, também falham, né, em analisar por que o conteúdo do que Olavo de Carvalho defende, né, encontra tanta ressonância. Né? Ou seja, não é só Olavo de Carvalho, mas ele de maneira particularmente decisiva, né? Que é o que eu estou chamando aqui de uma defesa do estado de natureza. Né? Ele naturaliza, no fim das contas, a própria situação que o neoliberalismo criou. Eu brinco que, para mim, a melhor peça cultural que compreendeu o neoliberalismo é um filme argentino chamado Relatos Selvagens. Né? Essa ideia de que a gente, não é? Essa ideia de que a gente vive num estado de natureza, uma selvageria, que é cada um por si, isso apela, isso ganha força, isso tem ressonância, né? Porque isso fala para a experiência imediata das pessoas. Né? Então, eu acho que tem esse aspecto do contexto social que a gente não enfrenta, né, só com a guerra cultural, embora a gente deva incorporar como um elemento da nossa guerra de posições, que eu acho que essas análises também falham. Né? Então, é como se a extrema-direita tivesse alcançado, né, uma força cultural porque ela soube manejar muito bem determinados mecanismos. Isso é verdade, ela soube. Né? Para começar, ela, sem a empáfia, né, dos intelectuais acadêmicos, ela soube falar para esse público que estava entrando no debate, né, que estava se escolarizando, que queria participar. Né? Então, essa ideia de que você não precisa ler 50 livros, né, para poder destruir um professor da USP, tem um aspecto popular, né, que fala, que democratiza o conhecimento. Eu acho que tem um aspecto aí importante que é esse. Tem um outro aspecto que ela fala para... E aí eu gosto da ideia do paradoxo, né, da contradição, né, desse processo, porque ao mesmo tempo que permite falar para as massas, também
cai muito bem as elites, que estão sendo desclassificadas por um processo de democratização e que, de repente, encontram aí na denúncia das universidades comunistas, né, a desconstrução desse espaço que está se democratizando. Né? E, por fim, eu acho que tem esse aspecto muito importante, que é o quanto a extrema-direita entendeu, né, talvez melhor do que a esquerda, o que tem sido a experiência cotidiana das pessoas. Né? Claro que o que ela propõe é o pior do mesmo, né? Ou seja, é o pior do mesmo, é continuar esse processo, já que estamos no estado de natureza, compre suas armas. O que nós estamos defendendo é possível acabar com esse estado de natureza e construir uma outra sociedade. Mas esta batalha, e aí com isso eu encerro, esta batalha é uma batalha cultural por excelência. E eles compreenderam isso, né? Para você, então, todo esse movimento, né, de falar para valores, de difundir visões, né, num trabalho de formiguinha, né? Claro, de novo, né, como eu tentei mostrar, óbvio que eles não falaram do nada, eles têm financiamento de plutocratas, eles dominam tecnologias, tudo isso importa, né? Mas só isso não explica, né? Acho que tem que se considerar a capacidade política deles associado a um contexto que cabe a nós compreender. Né? Então, compreender tanto como eles se mobilizaram, né? O que eles... que tipo de ferramenta, que tipo de linguagem, né? Mas também o contexto que tornou todos esses mecanismos extremamente efetivos e eficazes. Né? Então, acho que era para disparar o debate, era isso. E aí vamos conversar. Muito legal. Patrick, você é o primeiro. Show de bola. Muito boa noite, Walter, Carloto, Natália, quem está e irá nos assistir. Bom, eu vou fazer algumas perguntas e também vou dar aqui algumas opiniões, mas a primeira pergunta, para Maria Carlota, é a seguinte. Olavo de Carvalho, sofista, filósofo, as duas coisas ou nenhuma das duas coisas? Essa é uma pergunta. Estou começando por aí porque é o seguinte, muito do Olavo de Carvalho que a gente passou a conhecer se constituiu numa figura caricata, né? Inicialmente desprezada, objeto de piada, mas tudo isso por parte de um setor, em especial da esquerda, que tratava essa pessoa do Olavo de Carvalho como um símbolo de mediocridade. E, na minha opinião, isso contribuiu muito para que isso que você mencionou, né? Ele tivesse muita condição de, ao falar, ao apresentar e expor qualquer tipo de ideia, algumas pessoas que, no cotidiano, passavam por uma situação, não por serem caricatas como ele, mas ao escutarem o jeito que ele falava e que ele dizia, e se deparar no cotidiano com a ideia de que, para ser inteligente, tem que estar na universidade. Esperto é aquele que passou na faculdade pública, na USP. E, bom, isso mexe com o brilho das pessoas, né? Em especial com o brilho de quem não tem acesso, de quem não consegue. Não porque não quis, evidentemente, mas porque tentou, não conseguiu. E o jeito com que o Olavo apresentava as suas ideias, me parece que ele tinha um jeito de criar empatia. Não por como ele dizia, mas pela posição que ele foi colocado por um setor, em especial da esquerda, né? Porque foram anos, né, de menosprezo, de ataque, de chacota. E, evidentemente, né, ele fez por onde ter essa caracterização. Mas eu queria se você concorda que isso contribuiu para que ele assumisse essa posição para um determinado público, né? Porque essa é uma segunda coisa que me chamou a atenção no que você expôs. Eu concordo, né? De fato, houve essa onda, né, de escolarização a partir dos anos 80, segunda metade, que cresceu nos anos 90, mas se consolidou mesmo nos anos 2000. E, bom, eu, pessoalmente, estou com 31 anos, né, nasci em 1990, e sou de uma geração que começou a pegar gosto pela leitura com Harry Potter, né, começo dos anos 2000.
E que frequentava aonde tinha uma livraria e você viu que tinha lá. Eu li todos os livros do Dan Brown. Eu achava o máximo, né? E não só eu, mas muitos colegas, né, que entravam na livraria para ler Harry Potter, para ler Dan Brown, e de repente a gente entrou na livraria e se deparou com um livro que dizia o mínimo que você tem que saber para não ser um idiota. Nesse ambiente né, de mais pessoas lendo, e pessoas jovens, né? Mas uma curiosidade sobre isso é que o Olavo de Carvalho começou a escrever e publicar nos anos 90, e ele quase não publica na década de 2000. Né? Salvo engano, esse que eu mencionei agora é de 2013, justamente no fatídico ano de 2013. Né? Um ano de muita contestação de tudo, a gente se depara com o mínimo que tem que ser para não ser um idiota. E essa persona, né, esse personagem que ele desenvolveu, ganha uma retaguarda, né? Porque vai se construindo, como foi dito, uma seita, né? A ideia é que você tem um cara que é inteligente, que sabe das coisas, e não precisou frequentar a universidade, e inclusive desmonta os acadêmicos, né? Que são essas figuras que vivem nas suas bolhas, desconectadas do dia a dia, né? Que teoricamente não trabalham e ficam lá falando sobre o sexo dos anjos, que aconteceu na Grécia, conectado da realidade, diferente dele. E aqui é a minha última questão, né? E ele conseguiu mobilizar um conjunto de questões que, em certa medida, me parece que a esquerda deixou de lado durante um bom tempo, pelo menos relativizou, que são as questões no campo da moral, em especial no campo dos valores. Me parece que, ao menos, né, do ponto de vista da disputa de ideias, quando se depara com a questão moral, uma resposta muito comum é: isso é uma questão moral, então se vira você para resolver. Não, isso é uma questão moral, cada um tem a sua. É uma postura determinada, que não foi a postura do Olavo de Carvalho em momento nenhum. Né? Ele sempre debateu profundamente as questões morais, né? Defendendo um conjunto de valores, individualismo, meritocracia, isso que você chamou muito bem, né, de estado de natureza, de cada um por si, e, e não encontrou, né, ao que me parece, que essa é mais uma pergunta, se você concorda, que não encontrou, encontrou um terreno fértil para esse tipo de ideias e não encontrou uma antítese a essas ideias. Porque esse debate no campo da moral, em certa medida, me parece que foi, se não abandonado, mas relativizado. Né? E a extrema-direita nadou de braçada. Nadou de braçada, a gente pegar um exemplo concreto, né? A capacidade com que conseguiu se espraiar a teologia da prosperidade nos últimos anos. Né? Pois bem, por fim, essa condição do Olavo de Carvalho, me parece que foi no debate moral, no debate dos valores, que ele conseguiu constituir essa barricada para criar uma condição em que ele tem uma chave de validade dos seus argumentos. Porque se o que ele fala no debate no campo da moral e dos valores parece certo, parece correto, ora, então o que ele fala sobre política, economia também será. E, portanto, essa escola de pensamento que ele inaugurou, essa é a minha última questão. Você concorda que essa escola de pensamento que ele inaugurou estava sustentada principalmente no debate moral, no campo dos valores, e a partir daí virou uma chave de validade para influenciar o debate da política, da economia e tudo mais, ou se não? É Muito, isso, Walter. muito bem, Patrick. Natália Sena, é contigo. Um minuto. Enquanto a Natália está colocando o equipamento, avisar para todo mundo que nós estamos com o público acompanhando em várias redes, viu? Provavelmente olavistas também. Então, boa noite Maria, Patrick, boa noite, Walter. Eu queria pegar um gancho nisso que o Patrick falou sobre a questão da moral, né? E entrar num aspecto
que eu acho importante sobre Olavo de Carvalho, que é a questão da religião. Eu vejo, acompanho, tento acompanhar em alguma medida alguns dos alunos dele, né? De gente que está, inclusive, agora se proclamando como uma espécie de discípulos, né? Que vão dar andamento. Tem, inclusive, uma discussão em curso sobre um pedido para a Igreja Católica para analisar os possíveis milagres que ele tem alcançado. E isso está em curso oficialmente, né? Tem de beatificação, alguma coisa assim. Posso até estar falando besteira porque eu não sei os termos ao certo, se é isso, mas tem uma coisa nesse sentido em curso, né? Que eu estou acompanhando de longe. E eu acho que isso que o Patrick trouxe da discussão que ele coloca no campo da moral tem muito a ver com isso, né? Eu já vi, por exemplo, essa turma dizendo que não dá para reduzir Olavo a um bolsonarista ou a um direitista, a um cara de direita, que não é uma questão de direita, que isso é muito simples, né? Reduz ele é muito mais do que isso. E aí é uma turma que trata a disputa, né, no campo religioso, né, trata a disputa entre esquerda e direita como uma parte da disputa do bem contra o mal, né? Enfim. E eu acho que Olavo tem uma influência muito grande desse viés religioso. Então, eu queria, Maria, se fosse possível, comentar, né, esses estudos que você trouxe sobre ele e tal, onde é que entra, né, essa questão da religião, né, da Igreja Católica, enfim, como é que isso aparece aí no pensamento dele. Inclusive, um desses discípulos, que é, até onde eu sei, a pessoa que está pilotando aí essa história da beatificação, da santificação dele, é uma pessoa que faz uma discussão religiosa muito conectada com a discussão filosófica, né? Enfim. Então, é gente que está num nível aí de disputa, né? A partir desse viés, que eu acho que tem a ver com isso que o Patrick falou, dos valores, da moral, enfim. E isso tudo no ambiente da engrossada de caldo da direita, né? Porque é nesse espectro que essa turma está atuando, de uma forma geral. E uma outra coisa que eu queria comentar, né? Eu tenho muita concordância assim com essa visão de que a gente precisa levar o cara a sério, né? Eu vejo muita gente tratando como se fosse chacota o que ele diz, né? Enfim, inclusive, de certa forma, tem visões equivocadas de que o trabalho que ele fez, né, concorde ou não, se resume a frases alopradas que ele sempre soltava nas redes sociais e dizia, né, mas a coisa é muito mais profunda do que isso. Então, eu concordo muito com isso, de que é uma ameaça que não deve ser desprezada de forma alguma, até porque se a gente leva a sério, né, a visão de que o debate ideológico é algo importante, então não dá para tratar quem está fazendo esse grau de disputa, né, do lado oposto ao nosso, como se fosse, enfim, como se não fosse relevante. Mas a pergunta que eu queria fazer diante disso é o seguinte: se a gente vai levar o cara a sério e, enfim, se esforçar para entender esse pensamento, né, você falou que ele aprendeu com a esquerda como combater a esquerda, né, de certa forma. A minha pergunta seria o seguinte: o que é que a gente pode aprender com ele, né, para combater essas ideias que ele deixou aí de, digamos assim, legado, combater o olavismo, né? É isso. Obrigado, Natália.
Deixa eu também fazer 3 rápidos comentários e devolvo para a Maria, e aí ela fala o quanto ela quiser e aí a gente encerra. Primeiro comentário, lembrar que o Olavo de Carvalho tem uma passagem pelo comunismo. Aliás, ele foi colega de pensão do José Dirceu e do Rui Falcão. Segundo ponto, intuicionismo me lembra o bom e velho instinto de classe, porque a esquerda, quando dizia para a classe trabalhadora que ela estava sendo enganada, dizia também, se oriente pelo instinto de classe. É, como você falou, algo espelhado, né? E terceira e última coisa, se eu entendi teu raciocínio, você falou, olha, a popularização da universidade pública gerou uma reação de setores que se sentiram ameaçados, e o Olavo de Carvalho deu a estes setores um discurso. Eu queria agora complementar isso, na minha opinião, de um outro lado. Qual foi a atitude da esquerda frente a isso? Primeiro foi achar que, fazendo bem, ninguém ia reclamar. Isso aconteceu em geral. As nossas políticas são tão boas, elas aumentam o número de consumidores, aumentam o acesso aos serviços públicos. Como é que alguém vai reagir a isso? Como é que alguém do povo vai concordar que isso possa ser ruim? Então, a primeira atitude foi essa brutal ingenuidade social-democrata, no sentido clássico da palavra, de achar que não ia haver reação, inclusive de camadas populares. E o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção foi a reação no plano das ideias. Porque, veja, quando você incorpora ao consumo milhões de pessoas e você diz, comportem-se como classe média, quando você incorpora milhões de pessoas ao acesso e não as organiza do ponto de vista não só prático, mas do ponto de vista das ideias, você está deixando o terreno livre para a direita fazer o que quiser. E o que eu mais vi na esquerda, inclusive na esquerda que se auto-nomeava como radical, era ou um academicismo imenso, esotérico, os mesmos que reclamam do esoterismo Olavo de Carvalho, se você acompanhar alguns textos, por esoterismo. E uma atitude, aí eu encerro com isso, os que não eram esotéricos perdiam de vista qualquer sentido de longo prazo. Sabe, a disputa das utopias, a disputa do projeto histórico, a disputa do futuro. E o Olavo de Carvalho não era esotérico, no sentido de uma boa parte das pessoas, e eu quero lembrar o seguinte, eu venho de uma família que há gerações não é religiosa, mas não é essa a situação da maior parte do povo brasileiro. Às vezes eu acho que as pessoas de esquerda reclamavam certas coisas que o Olavo de Carvalho falava, é porque não tem cultura religiosa, porque se tivessem, entendiam, e a maior parte do povo tem cultura religiosa. Enfim, mas o que eu ia dizer é que a esquerda muitas vezes ou foi esotericamente acadêmica ou perdeu o projeto de longo prazo e, com isso, deixou o terreno livre para essa linha entrar. Terminei? Maria Carlotto, funciona assim, você fala o quanto você quiser e aí a gente encerra o programa. Bom, gente, então, eu acho que vocês tocaram em questões, acho que a gente tem bastante acordo, né, em vários pontos. Eu queria começar por a questão da chacota que a Natália colocou, porque eu acho que tem duas coisas equivocadas, né, por trás dessa análise que ridiculariza. Primeiro é que ela flerta com uma visão da teoria da modernização, eu estou chamando assim, né, de que nós caminhávamos rumo a cada vez mais razão, cada vez mais democracia, cada vez, né, uma teoria do progresso que desconsidera, que no fundo é teleológica, né, no sentido de que tem uma finalidade, né, que desconsidera completamente o processo político real, o processo político tal como ele acontece, né, porque essa teoria, nessa ideia de que você tem um destino, né, do processo histórico com uma finalidade dada, que é justamente cada vez mais razão, que no fundo é a ideologia burguesa, né, clássica, né, ela desconsidera que, na verdade, a história é feita por processos políticos muito complexos, né, e que nada está dado, né, a ideia de que eu estou
tirando esse argumento de um livro muito interessante que eu li uma vez sobre a construção da extrema-direita norte-americana, sabe? Esse pessoal que constrói bunkers, o fim do mundo. Eles foram, durante décadas, ridicularizados, né? E em 20 anos que eles resolveram levar a sério o processo político, eles estavam dentro da Casa Branca. Quem não viu aquela série, já estamos falando aqui de cultura, né? Do Space Force, né? Que é aquilo, eles realmente estão fazendo política externa, em grande medida, né? Então, em política externa e outras políticas. Então, eu acho que tem um equívoco, que é a maneira como a gente compreende o processo histórico, e dentro do processo histórico, o lugar da política, né? E política como disputa de visões de mundo, e de um outro lado, tem um equívoco, que é não entender qual é o papel político da linguagem do Olavo de Carvalho. O fato dele falar palavrão, dele, né, chocar, porque é isso, né? É uma retórica do choque. Isso está analisado no livro do Paradoxo Bolsonaro. Isso é uma estratégia, né, de discursos minoritários de se fazerem ouvir no espaço público. É você radicalizar, né? Você radicalizar não só no conteúdo, mas também na forma, né? É o que eles chamam de retórica do choque. Então, eu acho que tem dois equívocos, né, nessa questão da chacota, de não levar a sério, que é esse, né? É não levar a sério a política como construção de possibilidades, né, de visão de mundo, onde, né, para a política tudo é possível, e de não compreender o papel que esse estilo, né, a união entre forma e conteúdo, né, tem no Olavo de Carvalho. Então, isso posto, vamos levar ele a sério. Eu acho que tem várias coisas que vocês falaram que reverbera do que eu falei, né? Do que reverbera, eu digo, né, que isso quer aprofundar aspectos que estão ali. Primeiro, né, do Patrick, sofista ou filósofo. Eu acho interessante o argumento do Júlio Canhada de que, na verdade, essa questão não é muito importante, né? Porque a definição do que é filosofia é complexa até para os filósofos acadêmicos. Eles estão o tempo inteiro se batendo com isso. Então, em última instância, eu não sei se vale tanto a pena, né, ficar aqui. Ele era filósofo, não era, né, faz filosofia mais assim, mais assado. Até porque, como o Júlio mostra, e na verdade o doutorado dele é sobre isso, você tem uma história da filosofia brasileira que passa pelo Miguel Reale, pela construção do Instituto Brasileiro de Filosofia, que deu suporte para a direita lá desde o golpe de 64. Vamos lembrar que o Miguel Reale foi ministro da Justiça, né? E o Olavo de Carvalho sempre teve muito espaço dentro deste subcampo, eu vou chamar assim, né? Ou desse campo da filosofia brasileira, né? Do Instituto Brasileiro de Filosofia, tem, né? E eles não são tão marginais assim, né? Figuras como o Ricardo Vélez, né? Que foi ministro da Educação, o Antônio Paim, né? Então, assim, eles disputaram durante um tempo, né, um espaço dentro da filosofia brasileira. Depois da criação da CAPES, da regulamentação da pós-graduação, é verdade que eles perderam espaço, né, dentro dessa filosofia estabelecida. Mas eles continuam se reivindicando filósofos, eles têm suas revistas, suas publicações, né? A gente aqui desconhece esse mundo. Mas, veja, eu não estou aqui negando que existe uma ontologia, né? Ou seja, uma verdade do que é ser ou não filósofo. Não estou entrando nesse debate. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista político, da influência, esse não é o terreno que eu acho mais interessante. Até porque, né, esta classificação muito estanque, ele é um sofista, não é filósofo, justamente cai, né? Ou seja, ele é um medíocre, cai na arrogância, né, intelectual, que desprezou dois fenômenos que eu chamei a atenção aqui. Um é que o fato que a grande maioria não teve acesso a esse lugar. Então, figuras como Olavo de Carvalho falam para essas pessoas também. Mas, além disso, tem aqueles que tiveram acesso e perderam, né? Que é justamente a reação que o Walter colocou. Eu vejo, né, quando a gente analisa o espaço intelectual brasileiro, a gente vê um processo de deslegitimação, desqualificação da universidade pública a partir da sua democratização mais intensa, que eu não sei como as pessoas não estão percebendo, né, atentando para isso.
e o quanto tem fenômenos, né, inclusive o ensino à distância, né, que vão contribuir para isso de maneira muito acelerada também, né? Ou seja, na mesma medida que você democratiza, você deslegitima, porque, afinal de contas, né, aquele não pode ser continuar sendo o espaço legítimo. Então, existe uma batalha que é cultural, que é intelectual, mas que é também política, né, que se dá propriamente nesse campo intelectual, e que eu acho que a gente tem que estar atento a isso, e desprezar como medíocres, né, aqueles que estão nessa batalha, eu acho que não é um bom caminho. Eu escrevi um texto que está num livro chamado Educação contra a Barbárie, organizado pelo meu colega Fernando Cássio, lá da UFABC. E esse livro chama-se Guerra em Campo Aberto. A ideia, e eu começo o livro justamente criticando, é sobre o Olavo de Carvalho o texto, basicamente, mas criticando um debate que aconteceu, não sei se vocês acompanharam, entre ele e uma antropóloga muito reconhecida no Brasil, chamada Débora Diniz, que estuda o aborto, questões morais, justamente. E o Olavo de Carvalho, basicamente, ela desafiou o Olavo de Carvalho para um debate. E nesse desafio, né, para o debate, ela desqualifica ele com argumentos do tipo, mas eu procurei o seu Lattes, eu não encontrei o seu currículo Lattes, você não tem citações, você não tem... E ele acaba com ela, né? E ele fala justamente porque, ou seja, para participar do debate público sobre valores, você tem que ter Lattes, né? E ele joga com isso de uma maneira muito inteligente. E só para concluir, o que ele está fazendo ali, quando ele faz esse, né, quando ele responde a ela, no fundo ele está questionando um ponto que eu acho que é uma coisa muito espinhosa, e que eu acho que a gente não lidou ainda com isso de maneira muito satisfatória, que é o papel que os experts têm no debate público, o papel privilegiado. E eu digo que a gente não lidou, porque em todo esse movimento contra o negacionismo, a nossa resposta é uma defesa dos experts, pura e simplesmente. E eu acho que isso é muito arriscado, né? Porque tudo bem, né? Vocês devem ter visto o Não Olhe para Cima, né? Don't look up, né? Ali, como no caso da Covid-19, né, da pandemia, o que tem em comum, né, da vacinação de crianças? Porque, na verdade, a polêmica estava acontecendo o filme estava mais ou menos no mesmo momento da polêmica da audiência pública sobre vacinação de crianças. Nesses dois casos, nós estamos diante de uma catástrofe iminente. Se nada for feito, pessoas vão morrer. Então, é óbvio, né, que nesse contexto específico das catástrofes, né, da ação rápida, nós temos que, o poder político tem que recorrer ao conhecimento eficaz. O problema é quando isso se universaliza de tal maneira que você mata a própria democracia. Porque se todas as decisões cabem aos experts, aonde que o povo, então, vai decidir? Por isso que, no caso do Brexit, né, tinha uma frase, né, do referendo revogatório, lá do referendo do Brexit, era comum você encontrar uma frase, né, pichada, foi um mantra, né? Nós já cansamos dos experts, a gente quer decidir a política econômica da Inglaterra. E eles não estão de todo errados. Vamos lembrar que essas figuras, né, como o Hayek, toda a extrema, né, o ultraliberalismo, a crítica deles à democracia é justamente essa, né? Que a soberania popular sobre a política econômica deveria esbarrar no conhecimento científico, né? Que esse sim é que deveria decidir. Claro que o conhecimento científico deles, né? E não... Mas tudo isso estou aqui divagando, mas em torno de uma ideia que eu acho muito importante, que existem muitas armadilhas nesse debate, né? A armadilha de ridicularizar, né? A armadilha de identificar a posição legítima ao conhecimento, né? Dentro do espaço público, o que é muito complicado, né? E a armadilha de não enfrentar o déficit democrático, né? Que realmente existe, né? E que esses caras, em alguma medida, denunciam. Claro que denunciam né, num sentido que é para pôr outros experts piores no lugar, mas, independentemente, existe um déficit democrático que também precisa ser enfrentado, né? E acho que a gente deveria debater sobre isso, né, de uma maneira um pouco menos
positivista, talvez, né? Estou falando aqui, talvez, rápido. Tanto a Natália quanto o Patrick tocaram muito nessa questão do papel dos valores, né? E aí, muito rapidamente, o Olavo de Carvalho estudou muito o comunismo, como, né, teve a sua passagem pelo comunismo, aprendeu, né, com os comunistas, mas ele estudou muito também análise cultural. E toda a visão, né, dele, que ele defende, é justamente que a cultura é o terreno mais determinante da batalha cultural. No texto do Vítor Marx, sobre o Olavo de Carvalho, ele inclusive cita um trecho do Jardim das Aflições, né, que eu vou ler, está no texto do Vítor Marx, que mostra muito isso. Ele diz, e aqui é o Olavo de Carvalho falando, né? Ele diz: o hábito de olhar as manifestações culturais como um adorno supérfluo impede de enxergar as tremendas consequências práticas que as ideias filosóficas podem desencadear sobre a vida de milhões de pessoas que nunca ouviram falar delas e que, se ouvissem, não as compreenderiam. Então, veja, ele não só, né, leva a sério a disputa de valores, como ele vai além. Ele considera a disputa de valores o principal terreno da disputa política, sobretudo num contexto de crise, né, onde tudo é possível. Então, mais ainda, para terminar, que eu sei que vocês têm, né, 1 hora, o Rui Falcão não vai mandar um raio aqui, porque aquele não manda, mas o Walter, daqui a pouco cai a live. Eu estou brincando aqui, mas só para dizer que eu ia construir um argumento que agora eu fiz essa brincadeira e me perdi. Onde eu estava? Na questão do futuro, que o Walter colocou, da visão de longo prazo. Porque a esquerda brasileira, justamente, né, no momento em que tinha mais condições de fazer a disputa de longo prazo, né, abriu mão dessa disputa, como o Walter colocou, né, e segue abrindo, né, mão dessa disputa. Né? Ou seja, pensa a coisa numa chave de curto prazo. O grande problema é que, num contexto de intensificação de crises, como eu sempre brinco, né, com meus amigos, o futuro não é mais o futuro longínquo, de longo prazo. Num contexto de crise, o futuro é logo ali. Certo? Justamente porque a crise é muito intensa, o tempo se acelera. Então, as saídas radicais, né, as saídas inimagináveis, elas tornam-se imagináveis muito rapidamente. E, em alguma medida, é isso que a gente pode aprender com o Olavo de Carvalho, Natália. Eu acho que esse talvez seja o principal ensinamento que figuras como ele têm para nos mostrar. Como é rápido, do ponto de vista histórico, a construção de outras saídas. Para nós, parece uma coisa de longo prazo, né? Quando a gente lê as análises, né, por exemplo, da Camila Rocha, como é que a extrema-direita brasileira foi se organizando lá atrás, desde pequenas comunidades, você fala, nossa, isso aqui demorou um século. Não, eles fizeram isso em menos de 1 década. Então, é rápido, né? Processos culturais, eles têm resultados muito rápidos, sobretudo em contextos de crise. Né? E eu acho que esse talvez seja o principal ensinamento do Olavo de Carvalho, né? De figuras como ele. Em contextos de crise, o tempo se acelera. E aquilo que parecia durar 1000 anos, né, se desdobra numa temporalidade muito mais acelerada. Né? E eu estou falando aqui de batalha cultural. Né? A batalha cultural gera resultados muito, muito mais rápidos nesses contextos de crise. Acho que tinha mais coisas, mas eu acho que basicamente eu acho que eu tinha alguma outra coisa para falar, mas eu me esqueci. Acho que tem essa questão do futuro é logo ali, dessa intensificação, né, da temporalidade, que eles nos ensinam, que eu acho que é algo que a gente tem que levar muito a sério, sobretudo num ano como 2022. Eu acho que aqui, eu acho que a gente vai viver num período muito curto de tempo essa disputa político-cultural de uma maneira muito dramática. E se a gente não levar essa disputa a sério, né, os que estão levando muito a sério essa disputa, a ponto de tentar canonizar o Olavo de Carvalho, isso não é brincadeira, isso é sério, né? Eles vão sair
algumas décadas na nossa frente, né? E eu acho que a gente deveria estar bastante atento a isso. Terminei, Walter. Patrick, Natália, terminou. Muito bem. Então, a gente agradece a quem acompanhou. Muitas pessoas acompanharam online, outras certamente vão assistir mais adiante. Agradecemos a Natália Sena, ao Patrick Araújo e, principalmente, a professora Maria Carlotto, que, como vocês viram, não apoia a concessão do título de cidadão campineiro e cidadão de lugar nenhum. Para aqueles que não sabem, aqui na Câmara Municipal de Campinas foi apresentado a proposta de conceder ao Olavo de Carvalho o título de cidadão campineiro. Como a gente tem outros que eu não vou citar tão bons quanto, estamos bem. Mas é isso, a gente agradece a quem acompanhou, temos certeza de que esse programa foi bastante útil para esse debate a que a gente está se propondo. Não sei se a Natália e o Patrick querem falar mais alguma coisa. Não, só agradecer mesmo, acho que foi muito bom, e a gente poderia, talvez, Maria, divulgar um pouco desse material que você citou aqui, como subsídio aí para a turma que se interessou pelo debate. Bastante gente deu retorno aqui para a gente, que, enfim, é um debate que ninguém está fazendo, ou pouca gente, talvez, então acho que vale a pena a gente dar uma olhada mesmo nesses estudos, nessas análises que você mencionou aqui, para se aprofundar também. Se puder disponibilizar, depois a gente publica, enfim. Tá bom. Isso, obrigada. Tá Maravilha. tudo, a grande maioria está disponível. Muito bem, senhoras e senhores, o raio chegou. Boa noite a todos, boa noite a todas. Fora Bolsonaro. Um raio em céu azul. E Olavo Boa não noite, tinha razão. gente. Olavo não tinha razão. Médio. Tchau, gente. Um abraço. Tá, gente. Tchau.